A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, crianças, adoradores de Jesus, né? Hoje é o nosso culto infantil. A tia vai explicar um pouco, né, sobre a Páscoa, as duas Páscoas, certo? Primeiro a gente vai fazer uma oração, né, para que o Senhor se faça presente nesse momento, para nos trazer uma boa palavra, né? Uma palavra de bênção para nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhinhos, né? E vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor, meu Deus e nosso Pai, Pai amado, Pai santo, Pai querido, Senhor, queremos te pedir perdão, Senhor, nesta hora. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pensamentos, meu Deus, palavras, Senhor, que não são do teu agrado, pensamentos, Senhor, que não são do teu agrado. Ó, Senhor, venha abençoar, Senhor, esta palavra, Senhor, se faça presente, Pai, para que os teus pequenos, meu Senhor, venham ter entendimento, Senhor, com a palavra, que nesse momento, Senhor, eu tenho a certeza que será o Senhor que estará ministrando essa palavra. O Senhor estará me dando um entendimento, meu Senhor da glória, para que eu possa passar esta palavra em nome de Jesus. Amém. Abram aí a Bíblia de vocês, né? Pode abrir a Bíblia de vocês em João 1:29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso versículo do nosso culto infantil hoje. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Bom, gente, dando início, a tia vai iniciar falando sobre a primeira Páscoa, né? A Bíblia nos conta que o povo de Deus, eles eram escravizados, né? Quem escravizava esse povo? Faraó, ele mantinha o povo de Deus como escravos, né? Esse povo trabalhava muito para Faraó. Eles eram judiados, eles batiam naquele povo, né? Que trabalhava para ele, que Faraó tinha ele como escravos. E essas pessoas, né? Esse povo de Deus, eles oravam muito, pedindo a Deus que mandasse um libertador, né? Para que libertassem ele das garras, né, de Faraó. Então Deus mandou uma pessoa a qual pudesse ajudar, né, aquele povo que tanto clamava pelo um libertador, né? E ele enviou Moisés. Moisés era um homem muito obediente a Deus. Muito obediente a Deus, Moisés, né? E ele tinha que libertar aquele povo todo, que era o povo de Deus. Aquelas pessoas eram o povo de Deus. Então Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem a Moisés, né? Que Moisés falasse para o povo dele que ele iria libertar eles de Faraó. Que foi que Deus fez, né? Explicou tudo direitinho para Moisés como ele deveria falar para o povo dele. Então Moisés, como ele era um homem muito obediente, temente a Deus, né? Chamou o povo dele e disse que eles teriam que fazer tudo o que eles mandassem, porque era a ordem do Senhor, né? Para poder serem
liberto, né, de Faraó, para que eles pudessem ser povos livres, né, povos libertos daquela escravidão que Faraó mantinha durante 400 anos aquele povo de Deus. Então, que foi que Moisés disse para o seu povo, né? Moisés organizou tudo, que Deus iria mandar 10 pragas, né? Que Deus iria mandar 10 pragas para que Faraó, ele conseguisse libertar aquele povo, que ele tivesse dó daquele povo. Só que Faraó não tinha, né? Faraó, ele era um homem muito ruim, e ele fazia assim, e ele fazia muita ruindade com o povo de Deus. Então, o que foi que Moisés disse, né? Deus falou tudo direitinho para Moisés, como Moisés teria que fazer, né? Quando ele foi mandar a 10ª praga, né? Quando ele foi mandar a 10ª praga, ele disse que eles matassem um cordeiro. O que é um cordeiro? É um filhotezinho de ovelha, né? Eles matassem o cordeiro, assassem esse cordeiro, tirassem o sangue dele. Eles teriam que comer esse cordeiro todo, né? A carne desse cordeiro todo assado. Eles também deveriam comer ervas amargas, né? Eles também deveriam comer ervas amargas. E também pães, né? Eles teriam que comer pães sem fermento. Tudo isso foi ordem do Senhor, né? Que o Senhor pediu para que aquele povo fizesse isso. Porque quando fosse meia-noite, passaria um anjo, o anjo da morte, e quem não tivesse passado o sangue do cordeiro, desse mesmo cordeiro na qual eles comeram a carne assada, né? E o sangue do cordeiro, eles teriam que passar nos umbrais das portas, né? Para que o anjo da morte, quando fosse passar, ele não atingisse as casas do povo de Deus. Ou seja, aquele povo que obedeceu, né? Que passou o sangue do cordeiro nas portas, né? Nos umbrais das portas, que esse anjo passaria por cima e não afetaria a casa daquele povo que obedeceu o que Deus pediu. Certo, crianças? Então, foi isso que aconteceu. Quando foi meia-noite, ouvia-se muitos gritos, né? De choro, de desespero, porque o povo, né? Aquele povo já estava sendo afetado. Mas aquele povo que obedeceu a Deus e que passou o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas não foram atingidos, né? E o povo de Deus todo já estava preparado para irem embora, porque Faraó iria fazer com que o povo todo fosse embora depois daquele acontecimento, né? As pessoas de Deus todas já estavam com as suas coisas arrumadas, né? Eles levassem o que eles pudessem, porque era uma viagem longa, né? E assim eles fizeram, arrumaram as suas coisas, se alimentaram bem com o pão, né? Com o pão que Deus tinha ordenado que ele se alimentasse do pão, que ele se alimentasse da carne assada do cordeiro, né? E das ervas amargas também. Eles também teriam que se alimentar dessas ervas amargas e arrumasse as coisas deles, que era para depois eles saírem para a sua terra prometida, né? Para uma terra boa, aonde não tivesse o faraó para estar escravizando aquelas pessoas. E então foi isso que aconteceu.
né? E que Deus disse que todo ano eles teriam que comemorar aquela festa como a primeira Páscoa. A Bíblia nos diz também que nós nascemos escravo do pecado, né? Com isso, tudo que a gente faz que desagrada a Deus, né? É como se o nosso coração seja sujo, seja doente, né? Esteja doente. E como aquele povo, né, da época de Moisés, né, precisava de um libertador, nós nos dias de hoje, crianças, também precisamos de um libertador. E esse libertador é Jesus, né, que veio morrer na cruz para nos libertar do pecado, né, para nos livrar desse pecado. Então, a Bíblia relata que Jesus, ele chegou, né, na cidade de Jerusalém. Ele chegou, foi saudado na cidade, né, na cidade de Jerusalém. Ficou muito entristecido, porque ele sabia que ali naquela cidade ele não seria aceito, né? Mas mesmo assim, os discípulos saudaram ele no jumentinho. Todos saudavam ele com raminhos de oliveira, né? Com os raminhos de oliveira. Então, Jesus pediu para que os seus discípulos fizessem a última ceia. Eles se reunissem, né, para que ele fizesse a última ceia com os seus discípulos, né? Que hoje, como lá na época de Moisés, eles se alimentaram do pão, né, da ervas amarga, como a gente viu. Hoje foi substituído pelo pão e pelo vinho. Então Jesus se reuniu com os seus discípulos, né, e eles ceiaram o pão e o vinho, porque Jesus já sabia que ele seria morto, né, que ele seria judiado ali naquele lugar para salvar os nossos pecados, né? E assim foi feito. Eles judiaram de Jesus, né? Pregaram Jesus na cruz, né? Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, né? Ele derramou o seu sangue na cruz para vir salvar nós do pecado. Mas será que Jesus, ele ficou morto? Não, né? Quando foi no terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou. Ele foi colocado no túmulo, né? E com 3 dias, quando foram olhar se Jesus ainda estava lá, a pedra tinha sido removida. Jesus tinha ressuscitado. Olha que maravilha, né? Ele morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue para nos livrar do pecado, né? Para nos livrar da morte eterna. Mas Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. Quando as 2 mulheres chegaram, achando que Jesus estava lá morto ainda, tiveram uma surpresa, né? O túmulo estava aberto, a pedra tinha sido removida. E o anjo falou: não se assustem, Jesus ressuscitou. Então é isso, crianças. A nossa Páscoa é o nosso Jesus ressuscitado. Glória a Jesus. Glória a Deus por isso, né? Que hoje nós podemos obter o nosso perdão, né? Ser livre desse pecado, pedindo perdão a Ele, né? Constantemente, procurando não fazer coisas que desagrade a Ele, né? Isso
o versículo do nosso culto infantil. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O tema do nosso culto de Páscoa, a Páscoa com Jesus é mais doce, né? A Páscoa com Jesus é mais doce. E nós sabemos que a nossa Páscoa com Jesus é mais doce, né? Que a Páscoa não é só ovo de chocolate, né? Mas sim o nosso agradecimento a Jesus por tudo que ele fez na cruz para conosco, certo, crianças? Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. E não só o ovo de chocolate, não é, né? Nós sabemos que é muito bom o chocolate, né? Que as pessoas sempre colocam como símbolo da Páscoa. Mas nós sabemos que a nossa verdadeira Páscoa é Cristo ressuscitado. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos libertar do pecado. Assim como Faraó libertou, né, todo aquele povo através de Moisés, né? O libertador daquele povo na época foi Moisés. E depois, né, veio Jesus como nosso libertador. Foi ele que nos livrou, que nos libertou dessa escravidão do pecado. E hoje podemos sempre estar com Jesus, longe do pecado, fazendo somente coisas que agrade a ele. Certo, crianças? Então, essa é a palavra, né, que eu trouxe para vocês. Uma feliz Páscoa para todos e que Jesus abençoe cada um grandemente, em nome de Jesus. Amém.